Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Neoenergia, outra empresa que não acompanha tão de perto, não está no comecinho aí dos resultados, dá para sair um pouquinho do script padrão, ver outras coisas, é sempre importante, tá? Neoenergia não é uma empresa ruim de jeito nenhum, é uma empresa boa, na verdade. Mas ela sofre de um mal que no setor de empresas elétricas tem duas excepcionais empresas, antes eram três, tinha Energias do Brasil. Hoje, Engie e Equatorial, eu acho muito boas as duas, tá? Então acaba que fica difícil de você entrar numa Neoenergia, né? Você tem que querer muito chegar lá, né? Tem que ter Equatorial, tem que ter Engie. Talvez o pessoal prefira as transmissoras puras, né? Eu não gosto muito mais de transmissora, mas o pessoal geralmente gosta. Mas a Neoenergia ela é ok, tá? Ela tá fazendo um bom trabalho pós-IPO. Eu lembro que eu fiz análise dela na época do IPO, foi uma das primeiras empresas que eu acompanhei desde o IPO aí, quando o canal começou, 2019. Ela tá valendo 20 bi, mas ó, exatamente aqui, ó, 2019. Então o canal começou em março de 2019. Então eu lembro quando ela. Esse IPO, meio que aqueles re-IPO, ela já era listada, tinha um lance assim, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas basicamente, né, para nossos fins, aquilo começou a negociar e a gente viu na época. E eu lembro claramente da análise na época. Cara, não faz sentido investir numa empresa dessa. Tinha outras empresas muito melhores. E na época, na energia nem era grande coisa, tá? Ela melhorou muito nesses últimos 5 anos, de 2019 para cá. Ela investiu bastante, ela acabou dando uma diversificada nos resultados, né? Hoje ela é completa, tem geração, transmissão e distribuição, embora a distribuição continue sendo o principal negócio de longe, mas ela investiu bastante em geração de energia renovável, em linhas de transmissão, continua investindo, tá? Vocês vão ver lá o EBITDA da empresa disparou. Ela melhorou muito de 2019 para cá. E você vê que o preço quase não subiu, né? Em 5 anos subiu 20%, que na época não fazia sentido. A empresa estava valendo muito, para um resultado bem abaixo, não tinha nenhuma vantagem em comprar energia na época. Eu lembro que muita gente caiu nessa conversa. É como sempre, aí o pessoal caindo nas historinhas de IPO, tá? E amargou anos e anos a empresa em lugar nenhum. E olha que ela deu certo ainda, né? Porque ela melhorou bastante nos últimos anos. Então esse que é o ponto. Quando você compra mal, tá? Mesmo que acabe dando certo, que não tinha nenhuma garantia que a empresa ia melhorar, né? Acaba que você ainda, né, tem um retorno ruim, né? Enfim, fica de lição aí. Agora, os números dela melhoraram bem, tá? A gente já vai ver aqui um crescimento, ó, desde o IPO aqui, vamos focar. Crescimento de receita, crescimento de EBITDA bem expressivo, né? EBIT, qualquer métrica que você usar, lucro líquido, mesmo com o resultado financeiro comendo a empresa viva aqui, né? O lucro líquido também evoluiu. E qual foi o preço, né, desse crescimento todo? Dívida, velho. A empresa investiu bastante nos últimos anos. Ela queimou caixa todo ano. Todo ano pós-IPO, queimando, né? Queimar não é bem uma analogia. Investindo, mas aumentou o resultado, né? Tá aqui a melhora no resultado. E, enfim, né? Como essa melhora foi superior à piora do resultado financeiro, ou com geração de valor para o acionista. Então, esse é um case de sucesso de investimento. Né? De investimento pesado com retorno positivo, que se refletiu no crescimento de receita, de EBITDA, de geração de caixa, inclusive de lucro líquido. Tá? Mesmo que ela investiu bastante, ela está com a dívida elevada. Então, é assim que é uma empresa que dá certo, uma empresa de investimento. Né? Não é igual uma Ambipar da vida lá, que investe e não viu a melhora proporcional nos seus números, né, do grau do investimento, tá? Então, é muito CAPEX, muito elevado nos últimos anos, né? Parece que tá dando uma acomodada, mas ela tem várias linhas de transmissão. A gente já vai ver no resultado que vão demandar bastante CAPEX nos próximos anos, né? Então, assim, só faltou isso para ela de fato gerar um valor assim muito grande. Quer dizer, ela gerou valor, é o que a gente viu, né? É que não tem muito o que fazer. Você vai fazer o quê? Vai crescer em energia elétrica? Tem que botar dinheiro, não tem muito segredo. Tá? Então eu acho que ela teve um sucesso muito grande nos últimos anos. Então essa melhora, né, foi para tapar o buraco, né, para cobrir aquela barreira de desvantagem que ela teve, porque ela saiu num IPO assim bem atrás das outras, né? Ela não tinha como comparar
Ela melhorou tanto que daqui a pouco dá até pra gente ousar aí, tentar colocar ela parecida ali com uma Índia. Que a Índia Equatorial são muito boas, né? É difícil botar uma outra ali nesse mesmo patamar. Mas se ela continuar, talvez, né? Quem sabe, veremos como ela vai gerar valor daqui em diante. Porque agora começa uma outra etapa da geração de valor. Até aqui, um investimento bruto mesmo. Aquisições, novos parques lá de geração e tal. Daqui em diante, vamos ver se ela vai gerar valor do jeito que a Equatorial gera também, que é transformando essas aquisições que ela faz. As distribuidoras dela não são ruins, assim, não tem tanto espaço para transformar da água para o vinho. Mas é aquela mesma história lá de reduzir as perdas, né, os indicadores lá, para nas revisões tarifárias ter um aumento de tarifa e aí sim ter uma geração de valor substancial. Então esse é o grande ponto agora da Neoenergia, né? Porque na força bruta ela mostrou que conseguiu investir bem e crescer. Mas na melhoria da operação, vamos ver. Se ela conseguir isso aí bem, ela pode ter certeza que vai melhorar os números aqui, que vai se refletir inclusive na cotação da empresa no futuro. Então esse é o ponto agora de se acompanhar da empresa, tá? Tem pontos positivos, negativos, a gente vai comentando aqui ao longo do resultado, tá? Eu podia melhorar o PDF, né? Começar aí. Mas, enfim, a empresa melhorou bastante, né? Tem que ser justo nos últimos anos. Esse trimestre em especial, tá? Nada demais, é bem flat aqui. Cresceu um pouquinho, receita, o EBITDA ajustado quase flat também. Né? Bem sem graça esse trimestre, tá? Mesmo que tá entrando algumas coisinhas de operação e tal, mas aquele grosso de entrada de resultados dos investimentos, acho que já foi, inclusive aqui ó, o meu último vídeo dela, né, a Energia termina ciclo de investimentos, né, com o que? Crescimento. Então, ela deu uma, né, normalizada. Agora que é mais difícil crescer, porque agora vai ter que investir bem, melhorar a operação, né? Vamos ver se ela dá conta. Se ela entregar um bom resultado aqui, pode ter certeza que essa empresa vai melhorar e quem sabe um dia a gente considerar ela entre as melhores junto, tá? EBITDAzinho ali, 2 bi, 5 bi no semestre, né? Projetando uns 10 bi no ano, bom, né? A gente viu a empresa vale 20 bi, mesmo com a dívida alta, né? Quanto que é a dívida? 40, é grande a dívida dela, né? A empresa vale 20, tem 40, vamos ver aqui, né? O EV, os múltiplos. Esse que é o ponto, né? Fica difícil hoje ainda a gente pensar, porque, pô, é um EV bem alto, né? Então, você vai ver um múltiplo EV/EBITDA não é tão diferente, por exemplo, de uma Engie, que é uma empresa muito mais redonda, né? Então, meio parecido com a da Engie. E a Engie é mais redonda, não tá com endividamento tão alto, tem um track record de investimento melhor, né? Tem um risco de execução com certeza melhor que, por exemplo, lá da... Bora, né, comparar as duas, uma bem focada em distribuição, outra em geração, talvez não seja tão justo. Mas na nossa carteira elas concorrem, né? Então, por isso que hoje eu ainda acho que é difícil compará-las, tá? Porque você vai comprar uma empresa com mais risco de execução, de dar certo, com uma dívida maior, você tem que exigir alguma coisa em troca, né? Você não vai pagar a mesma coisa que numa Engie que é mais redonda, né? Esse que é o ponto. Mas ela também não é nenhum absurdo, tá caminhando para, né? Vamos ver se ela chega aí nesse patamar, né, da gente considerar no mesmo nível de qualidade. Hoje acho que ainda não, né? Principalmente pelo endividamento, por essas questões aí, né, dela mostrar melhorias na operação lá da distribuição. Vamos ver, né? Os contratos de transmissão que ela fechou novos não são tão rentáveis, a gente vai ver lá. Bom, nisso até a Engie fechou uns meio fraco também. Mas enfim, seguindo aqui, vamos lá. Esses resultados de elétrica, né, são sempre grandes, muita coisa. Mas não tenho medo, vamos destrinchando aos poucos. É que geralmente a empresa que tem várias subsidiárias, a Energia tem várias subsidiárias de distribuição no Nordeste, né? E em Brasília também. Então ela apresenta o resultado de todas separado. Aí parece que é muita coisa, que é muito detalhe. Cara, outras empresas consolidam tudo e só te dá o consolidado. Aqui eles te dão detalhado, né? Por isso. Mas enfim, aqui tem as distribuições, principalmente no Nordeste, né? Bahia, Pernambuco, Cosern, Electro, eu sempre esqueço. Ela tem um pedaço em São Paulo, não é?
e um pedaço em Pernambuco, eu não lembro direito onde são as áreas lá da Electro. E mais recentemente na Energia Brasília, tá? Onde eu moro, eu tenho alguma conta, não tenho nenhuma conta aqui da Neoenergia, tá? Então, aqui padrão distribuidor, né, que a gente está acostumado a ver, que a gente via lá na Energias do Brasil, na Equatorial. Vai ter lá a parte da injeção de energia e tal. Cara, isso aí vai tendo aquele levinho crescimento, medida que, né, crescimento de população, desenvolvimento econômico, não tá aí a geração de valor, tá, das distribuidoras. Tá em melhorar os indicadores de qualidade para, no momento da revisão tarifária, ter um ganho substancial. Então, tudo isso aqui, legal, beleza, mas não vai estar aqui o segredo. Quando tiver um período mais de crise vai cair um pouco, um período mais aquecido vai aumentar um pouco. Não é um grande segredo, né? A gente vê as perdas. As perdas, pelo que eu vi, estão ok dentro do patamar regulatório, então isso é bom, né? São concessões, não são tão zoadas igual as da Equatorial, que comprou uma de tranqueira lá. Agora, o ponto... Inadimplência geralmente não é um problema para essas empresas concessionárias, corta a energia, né? Vamos cada um jeito de pagar. Né? Tem inadimplência, provisões, mas não é nenhum problema para ela, né? Aqui, ó, tudo 99% e tal. Tem indicadores melhores, tá? Falar para vocês, mas enfim, também não chega a fazer tanta diferença. Tem empresas com indicadores melhores. O ponto é esse aqui, ó, né? Melhorar principalmente esses indicadores aqui que vão influenciar na qualidade do fornecimento de energia. Então a gente vê que estão melhorando, né, no geral aqui e tal, mas todas estão acima ainda do patamar regulatório. Desculpa, todas estão abaixo, né, do patamar regulatório. Então, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que aquilo que eu tô falando, né, Equatorial compra distribuidora arrebentada para melhorar. Então é muito mais difícil executar isso aí, mas quando você executa, os ganhos são maiores. Aqui todas estão abaixo, né, do limite regulatório. Acho que praticamente todas, não todas estão abaixo. Notícia ruim é que, né, o espaço para melhora não é tão grande, né? Então ela tá mais, né, estabilizada e tal, mas talvez tenha menos potencial para gerar valor nessa melhora. Né? No geral, parece que eu falei que tava melhorando, né? Mas tá bem flat, assim. Muitos piorando, né? Enfim, tá bem meio estabilizado. Então, esse que é o ponto. Não sei se vai vir muita geração de valor, né, no trabalho dessas distribuidoras, tá? Por isso que eu acho que ainda não tá assim. Ó, o único que tá acima aqui é aqui em Brasília, olha só. Vou melhorar a energia aqui. Bom, esse é o comentário que eu faria, né? A ressalva sobre a neoenergia. Sobre transmissão, não tem muito segredo também. Esses são os lotes que já estão em operação. Alguns entraram agora, mas não são grandes, né? RAPs não tão grandes assim. Então, beleza, que já está gerando caixa, bonitinho. E o que ela tem né, ali no pipeline, né, para entregar ainda, você vê que são RAPs maiores, né? Vai dar mais de 1 bi aqui de RAP. Não é nenhum absurdo, assim, para a empresa, né? A empresa está tendo 10, 11, 12 bi de EBITDA, né? Enfim, isso aqui pode esperar uma margem EBITDA de uns 90%, né? Vai dar mais de 1 bi, é 10%, né? Não vai mudar, né, a energia, mas é uma contribuição relevante para o resultado. Só qual que é o ponto? Junto vem um CAPEX alto também, vem 5, 2, 7, mais de 10 bi de CAPEX. Então, aqui eu acho que essas empresas, né, não mostraram muito alinhamento com geração de valor e cresceram por crescer. Porque se a gente fizer aquela conta lá do RAP CAPEX, né, são projetos de relação ali abaixo de 10%. Isso aqui é falta de cabeça, né? Mais ou menos uns 10%, uns 10%. Essa grande aqui, 395 por 4938. Pô, a maior concessão dos caras é 8% de RAP sobre CAPEX, né? É fraco. Então, tipo, ela vai botar um CAPEX imenso para entrar um EBITDA que não vai, assim, mudar a história da empresa. Então, não gostei muito das empresas que foram ativas nesses últimos ciclos. Você vê que Equatorial pegou naquele ciclo anterior, depois nunca mais. Energias do Brasil pegou lá na época de oportunidade, né? Tanto a Equatorial quanto a Energias do Brasil não eram empresas de transmissão.
Mas viram oportunidade, entraram, ganharam dinheiro. Depois que as taxas caíram, não se ouviu falar mais nelas. A Engie, em partes, porque ela também acelerou os investimentos naquela época. Aí agora eles pegaram umas concessões aí ruins, né, com taxas baixas. Eles comentaram que para eles é estratégico, né, não descontinuar, é melhor pegar umas mais fracas ali do que parar totalmente. Você aceita. Agora aqui não, né? Aqui é um volume grande de investimentos, né, com taxas de retorno meio questionáveis. E outra, a Neoenergia não precisava ter entrado aqui, porque ela tem outras fontes de receita, dá para crescer por outros lados. Uma empresa tipo uma Transmissão Paulista, uma Lupar, uma Taesa, elas ficam numa situação complicada que elas são apenas transmissoras. Né? A Lupar tem umas coisinhas a mais ali, mas principalmente transmissoras. Então, se elas não pegam esses novos, mesmo que com taxas mais baixas, vão fazer o que da vida? Né? Ela, um dia acaba a concessão. Então, elas ficam meio pressionadas, você até entende elas tomarem uns contratos mais com um retorno mais baixo, né? Agora a Neoenergia, por exemplo, na minha visão, não precisava ter pego, né, contratos aí com 8% de retorno, né? Sim, retorno grosseiro, tá? Porque tem muitas outras coisas aí para entrar nessa conta. Então, aqui é outro ponto que eu acho que, sei lá, ainda não dá para botar no mesmo nível das duas melhores elétricas, né? Por esses pontinhos aí. Eu falei lá das concessões, que não sei se tem tanto espaço para concessões de distribuição, né? Para gerar valor por revisão. Esse ponto das futuras transmissões também não. Então dá a impressão que a empresa quis crescer. O que tem não dá tanto retorno. Não, dane-se, a gente precisa crescer. Né? Não é o que você espera como acionista. Você quer geração de valor, não crescimento por crescimento. Tá? Bom, na parte de geração, ok, ela tem um parque até bom, tá? 4 gigawatts, bastante capacidade instalada. Renovável, né? Tem uma térmica lá, pequenininha, mas principalmente renovável, bastante eólica. Legal, né? Essa diversificação que a empresa entregou bastante nos últimos anos, né? Então, né, enfim. Tem um monte de né, unidades, assim, dos parques, né? Eólicos e tal. Então você olha aqui, coisa pra caramba, né? Mas, enfim. Destaque aí pra Belo Monte, que eles têm uma parte, não é tudo. Isso aqui é tudo, Belo Monte inteira. Né? Eles têm uma participação só. E térmica tem uma lá, Pernambuco, né? Termo Pernambuco e tal. Mas a gente já vai ver que o quanto a geração proporciona de resultado, né? Pouco mais de 10%, não é tanta coisa. Porque tem uma visão consolidada, ó, guardem o EBIT da empresa total, é uns 3 bi, na verdade ajustado é um pouco menos, mas tudo bem, uns 3 bi de EBIT. A gente vai ver por segmento, né? Então, em redes, eles agrupam distribuição e transmissão, mas a gente tem separadinho lá. Você vê que redes é quase tudo. 2,6 de 3. De 3? Eu esqueci. Falei para vocês guardarem o número e eu esqueci 3. Ou seja, né, 90% quase vem de transmissão e distribuição, sendo que quase tudo aqui vem de distribuição, né? Transmissão também é pouco. Então, enfim, por mais que ela cresceu, diversificou, não é tão diversificado. A transmissão mesmo é 300 milhões. Tá? Também é 10%. Então, é uns 10% de transmissão, uns 10% de geração, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais. E o resto ainda é distribuição. Que a gente viu ali, né? Não sei o quanto eles vão conseguir melhorar, tá? Em transmissão deu uma crescida boa, porque algumas entraram em operação, que a gente viu e tudo mais. Tem umas operações parciais, estão entrando também, tal. Beleza? Mas como é só 10%, né, isso não pesa tanto em cima do resultado. E aqui vem as outras. Então, tipo, só a distribuição na Bahia já é maior que o resto. Já é maior que toda a geração da empresa e toda a transmissão, né? 1 bi é a maior concessão deles. Né? E aqui tá mais flat, né? Já tá mais maduro. Crescendo um pouco menos na Bahia, em Pernambuco. Pernambuco até perdeu um pouquinho de bit, né? Rio Grande do Norte cresceu um pouquinho também. E a Electro, que eu sempre esqueço onde é. Essa cresceu bem até. O EBIT. Teve revisão tarifária, né, e tal. E Brasília também teve revisão. Também Brasília cresceu bem, mas Brasília também é pequenininho, né? É bem pequeno. Então,
É isso, é aqui, ó, geração separada, né? A gente já fez a conta na diferença. Aqui tem discriminado aí uns 400 milhões de EBITDA. Tá? O resultado financeiro está pesando bastante, como a gente viu. Dívida elevada, né? Bom, vamos chegar lá primeiro, né? O que tem aqui? Reconciliação do EBITDA, resultado financeiro. Então deu uma melhoradinha, né, em relação ao ano anterior, mas basicamente porque caiu o CDI, né? CDI e IPCA. Então, redução nos indicadores, o endividamento em si está naquela faixa lá acima de 3. Tá? A empresa segue investindo bastante. Ela deu uma diminuída no ritmo de investimento, porque muitas das aquisições e tal lá, beleza, já foi. Mas vocês viram aqueles projetos de transmissão, é 10 bi que ela vai ter que botar de grana aí nos próximos anos. Tá? É diluído, assim, ao longo de alguns anos, mas além do investimento pesado ali em transmissão, ou desculpa, em distribuição, que é um investimento meio que constante, para melhorando e tal, ainda tem as novas linhas de transmissão que vão pesar. Então, esse endividamento aí na faixa dos 3, cara, vai ficar alta essa dívida, tá? Não vejo uma redução significativa aí no futuro, né? 40 bi de dívida líquida, bastante. Aqui uma evoluçãozinha e tal. A gente não viu a evolução da dívida, né? Melhora e não vai ver, a princípio, tá? Nesse patamar aqui de endividamento. E aí vai comendo o valor, né? Se a dívida alta, o ideal, cara. Endividamento não é um problema, mas o ideal é você endividar, fazer um investimento e depois com o retorno desalavancar. A gente vai demorar um pouco pra gente ver isso na Neoenergia, né? Enfim, a dívida em si não preocupa, alongada, a dívida aí, a CDI, IPCA, mais ou menos padrão, mas o resultado financeiro pesa, né? Vai pesando em cima do, né, do operacional da empresa. Mesmo assim, ela teve um crescimento de lucro líquido, beleza. Mas nem sinal de expectativa para desalavancar, né? Em parte, vamos supor que ela não tivesse pego essas concessões novas ali de transmissão. Tudo bem, ia ser 1 bi a menos de EBITDA lá quando elas estiverem prontas. Mas é 10 bi a menos de investimento, né? Menos fluxo de caixa negativo, podia desalavancar mais. Com certeza que ia gerar mais. Não botei na ponta do lápis para calcular, até porque a gente não tem todas as informações, né? Mas geraria mais valor para o acionista, né? Não ter pego aquelas concessões lá. E é isso. Tá aí, ó. Olhamos tudo, né? Claro, umas partes a gente passou mais rápido, mas olhamos todo o resultado da Neoenergia, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Todo mundo aí já sabe analisar as elétricas em geral, ela não tem nada de diferente. Então, por esses pontos que eu fui ressaltando ao longo do vídeo, né? Eu não acho que ela tá no mesmo nível no Equatorial e do Mainge, né? Embora tenha entregue ali um crescimento com responsabilidade, né? Porque o endividamento sempre foi alto, mas nunca descontrolado. Né? Beleza, mas ainda acho a Engie Equatorial melhor, mais interessante, com mais potencial aí pro futuro, né? Cada uma no seu perfil. Mas é inegável que a Neoenergia é uma boa empresa, melhorou bastante. Né? Se continuar, vai continuar melhorando, né? Se é o suficiente e tal, aí fica para cada um, né? Mas acho que é uma empresa boa, dá para ser considerada aí com certeza, estudada. Mas eu pessoalmente prefiro outras empresas no momento, né? Claro. Vai ter gente que vai, de repente, preferir ela, não é nenhum absurdo. Eu acho que não. Tá certo, pessoal? Então, era isso aí. Esse foi o vídeo da Neoenergia. Grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!